gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre guerra, não sei porque eu tô animada com isso, porém, eu tava ansiosa para trazer esse conteúdo para vocês aqui no canal, dar início a esses conflitos mundiais, porque a gente tá vivendo agora, nós, dependendo da minha idade, assim, a maioria que tá assistindo aqui só tá podendo ver, só podia ver nas aulas de história os conflitos mundiais, e agora a gente tá vivendo a pandemia, tipo, podia continuar só nos livros, né? E a gente tá vendo a tensão entre a Ucrânia e a Rússia, então é bom a gente entender historicamente os acontecimentos que antecederam a Rússia e a Ucrânia, ok? Bom, a Primeira Guerra Mundial são divididas em duas fases. Fase da Guerra do Movimento e a Guerra das Trincheiras, tá? O período da Primeira Guerra Mundial foi 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, ok? Tô suando, gente, não reparem. Calor do RJ, e eu não posso ficar com o ventilador por causa do som. Bom, as causas foram imperialismo, tá? Disputas por territórios na Ásia e na África, nacionalismo, que foi o revanchismo francês, depois da derrota da Guerra Franco-Prussiana, pan-eslavismo e corrida armamentista. Tá, vamos separar esses tópicos. O que foi a Guerra Franco-Prussiana? A França e a Prússia entraram em guerra pelo território belga, tá? E a França perdeu na Galeria dos Espelhos, meio que ensinou, tipo, a rendição e tudo mais, né? E perdeu para a Prússia. E logo após a Prússia ganhar, ela se auto-intitulou Império Alemão. Então já tinha essa tensão entre a Alemanha e a França, ok? E esse negócio deu início ao revanchismo francês, ok? Pan-eslavismo. Para quem não sabe, pan-eslavismo é um movimento liderado pelos russos de unir todos os povos eslavos em um único estado, né? Todos os eslavos controlados por um único poder, por um único país, né? Basicamente isso. No pan-eslavismo apoiou a Sérvia, porque nessas disputas por território, nacionalistas e tudo mais, tinha uma disputa entre a Sérvia e a Áustria-Hungria pelo território da Bósnia, né? Pela Bósnia. E o pan-eslavismo ficou ao lado, né, da Sérvia, ok? Então essa foi outra tensão, a Áustria-Hungria contra a Sérvia. E a corrida armamentista foi que, à medida que as tensões iam aumentando, os países próximos iam se armando, né? Porque estavam vendo que, né, alguma coisa ia acontecer. Então, automaticamente, foram se protegendo, foram se armando. E com isso tudo aumentando, as alianças secretas foram crescendo. Então, tinha a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria-Hungria, tinha o Império Otomano e a Itália. Porém, a Itália se retirou quando a guerra começou, entendeu? Ela se tirou da aliança, ela se retirou da guerra, tá? Meio como pulou o muro. E teve a Tríplice Entente, Reino Unido, entendeu? A França, Estados Unidos e a Rússia, ok? Claro, existem diversos outros países que estavam nessas alianças, só que esses são os mais participativos, né? São os principais, então se eu for listar todos, né, mas faço só os que mais estiveram ali na guerra, ok? Nossa, derretendo. Bom, a Guerra do Movimento basicamente foi o plano Schlieffen. Eu vou deixar escrito aqui. O plano do alemão, né, do presidente, né, o monarca da época, né, o Alfred von Schlieffen, né, que ele tinha um plano de invadir Paris, enfraquecer a França e invadir Paris. Então, o Guerra do Movimento foi esse plano todo aí, né? Tudo virado nesse plano, essa tensão para esse plano acontecer. Só que a França impediu a invasão de Paris. Então, começou a Guerra das Trincheiras, Terra de Ninguém, muitas mortes, 10 milhões de mortes. Então, essa foi a Guerra das Trincheiras também. Mas, para tudo começar aí, a gente falar assim, tipo assim, a Primeira Guerra começou, teve um stop, né, um start, que foi em 28 de junho de 1914, o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, que era Federico Ferdinando,
entendeu? E sua esposa Sofia. Eu falei não, certo? Federico, gente, o nome dele é assim, tá? Ele e sua esposa foram assassinados chegando em Sarajevo, tá? Pelo nacionalista bósnio Grvilo Princip. Eu vou deixar aqui o nome dele também, tá? Os dois foram assassinados e isso automaticamente desencadeou uma crise chamada crise de julho. E não conseguindo conter essa crise, a guerra começou. Os conflitos aumentaram e aconteceu. Então, esse foi o start da Primeira Guerra Mundial. Teve sim consequências, né? Muitas consequências, que foram 10 milhões de mortos, foram o fim da Belle Époque, destruição de impérios, tá? Como alemão, russo, otomano, austro-húngaro e tudo mais. E teve também na Guerra das Trincheiras o uso de armas químicas, tá? Como o gás clorídrico. Foi inicialmente usado pelos alemães. Porém, os britânicos e os franceses também passaram a usar. Mas, com o passar dos anos da guerra, foi substituído pelo gás mostarda, ok? Bom, continuando as consequências. Teve a Liga das Nações, como se fosse a ONU da época, a primeira ONU, que juntou todos os líderes envolvidos na guerra e outros também, né, para se juntar, para evitar uma Segunda Guerra Mundial, resolver tudo diplomaticamente, blá, 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 blá. Só que sabemos que não deu certo, teve a Segunda Guerra Mundial e teve até a Guerra Fria. E também teve o Tratado de Versalhes, a humilhação da Alemanha, restringindo seu poder militar, pagando altas indenizações para os países, sendo a única causadora da guerra, destruindo o país ao meio e tudo mais. Mas antes de terminar e falar a conclusão, vamos falar sobre 1917, ainda na Primeira Guerra Mundial. Nesse ano, foi quando os Estados Unidos entrou de fato na Primeira Guerra Mundial, ok? Ele não estava tão envolvido até 1917, quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães e matou mais de uma centena de americanos. Então, os Estados Unidos se emputeceu e entrou na briga. E nesse mesmo ano, a Rússia se retirou. O país estava muito fragilizado e com essa fragilização toda, economicamente também, a revolta dos russos e tudo mais, o país se retirou e teve a Revolução Russa e consolidou o socialismo no país, ok? Bom, para terminar, gente, olha isso. Valoriza os vídeos, pelo amor de Deus. Para terminar, o Tratado de Versalhes, né, foi o que destruiu, né, a Alemanha, deu a abertura ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial. E foi isso, tá? A Primeira Guerra Mundial. Então, gente, outra consequência muito importante vocês saberem foi a reformulação do mapa mundi. A gente pode ver, tipo, no livro de história, a gente vê a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e você vê que ela era enorme e foi ficando minúscula. Hoje em dia, tem estado brasileiro que é maior que a Alemanha, tipo, a Alemanha é minúscula. Então, a Primeira Guerra Mundial e tanto a Segunda também moldaram demais a Europa, entendeu? E reformulou o mapa mundial. E a diminuição de territórios da Primeira Guerra Mundial trouxe origem a novas nações, como a Polônia, a Finlândia, a Jugoslávia. Jugoslávia não existe mais, ok? Foi meio que extinta, o país desapareceu, entendeu? Foi extinguindo e tudo mais, e hoje em dia é meio que como se fosse a nova Sérvia ou Montenegro, ok? Então, mas na época ela existiu, porém agora não mais, tá? Então, é isso.